Glória a Deus. Depois deste ato tão lindo, tão maravilhoso, vamos à palavra do Senhor e a mensagem que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Amém? Abre os teus ouvidos e o teu coração, e pode ter certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro ou no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Você que tem a sua Bíblia, acha aí. Se você não tem, espero que o Gabriel vai achar para você lá. Amém? Vamos ler junto? E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Leia comigo em nome de Jesus, vai lá. 1, 2, 3 e... Amém. Glórias a Deus. Você já ouviu falar em Simão Sirineu? É pouco falado. Geralmente a gente fala de Simão Sirineu quando a gente lê essa passagem sobre a crucificação. Mas muitas vezes a gente não para pensar quem foi esse homem e o que isso significou, até mesmo para o Evangelho de Cristo. Então nesta noite, bem rapidamente, eu quero conversar um pouco sobre esse homem e o que isso significou na história do cristianismo. Primeira coisa, pastor, quem era Simão Sirineu? De onde ele veio? E por que ele estava ali naquele momento? Simão era um judeu. Por que eu sei que ele era judeu? Porque a história vai ver e vai contar que o nome Simão era um nome típico de judeus. Então quer dizer que o nome dele era Simão e o sobrenome era Sirineu? Não, naquela época não usava-se sobrenome. As pessoas eram identificadas pelo seu nome e alguma coisa que também identificasse ou de quem ele era filho, ou aonde que ele morava, em que cidade. Então Sirineu era a cidade que ele morava, a cidade chamada Cirene. Mas onde ficava Cirene? Cirene ficava na África do Norte. Ficava mais ou menos a 1.800 quilômetros de Jerusalém. E a história vai contar que esse homem veio de Cirene para Jerusalém. E por não ter o transporte que nós temos hoje, uma viagem dessa de mais ou menos 1.800 quilômetros, às vezes a pé, às vezes em cima de um camelo, de um burro, sei lá, levava mais ou menos 45 dias para você fazer essa trajetória entre Cirene, no norte da África, até Jerusalém. Ou seja, Simão era um africano. Amém? E muito provável que era negro, por ele ser africano. Você já vai entender. Mas como, pastor, que ele era judeu se ele morava na África, tão longe de Israel? Você vai ver que lá, muito tempo antes, a Bíblia vai dizer que o rei Salomão recebeu a visita de uma rainha. Alguém lembra o nome dela? Não? Rainha de Sabá. Era uma rainha africana. E Salomão recebeu a visita da rainha de Sabá. E ela foi até Salomão para entender por que o povo hebreu era um povo tão forte. E ela queria receber os conhecimentos. Dá-se a entender que quando a rainha de Sabá ela chega até Salomão, ela pega para si o contexto do Deus hebreu.
ela entende que os hebreus só eram fortes e venciam guerras visivelmente às vezes impossível, porque eles tinham um Deus todo poderoso com eles. E a rainha de Sabá então leva o judaísmo para a África. Então é nesse contexto que, por gerações, Simão ele se converte, ou vem de gerações, ele conhece a palavra de Deus. Ou seja, ele era um judeu que não morava em Jerusalém ou em Israel. Mas a Bíblia vai dizer que o judeu, ele tinha três festas durante o ano, e que eles tinham que participar obrigatoriamente pelo menos de uma dessas festas, os que moravam longe. Então Simão escolheu a festa da Páscoa para ele fazer parte. Por isso que por ser muito longe, então ele escolhia uma festa e ia até essa festa. Agora eu imagino Simão, ele chega para os seus filhos. Como é que é o nome dos filhos? Alguém lembra? Rufo e Alexandre. Ele chega para os seus filhos, para a sua esposa, e fala assim: olha, eu vou até Jerusalém participar da festa da Páscoa. Mas por que ela achou tão importante justamente a festa da Páscoa? Havia um costume na cerimônia de Páscoa que o judeu que participasse desta festa, os judeus que participavam, eles tinham o costume de ir com a roupa totalmente branca, uma túnica totalmente branca. Então ele chega para os seus filhos e fala: olha, papai vai ir até Jerusalém. Mas papai é longe, mas papai tem que ir. Mamãe já fez uma túnica, uma veste fina, toda branca, porque papai vai até essa festa. Mas por que tinha que ser toda branca? Porque nessa festa da Páscoa, quando os judeus chegavam no templo, o sumo sacerdote ou o sacerdote, ele pegava um cordeiro e ele degolava esse cordeiro em sacrifício. Quando ele degolava esse cordeiro, ele pegava o cordeiro pelas pernas e ele começava a girar sentido horário. E conta a história que tinha uma pedra muito grande atrás do altar. Então essa pedra atrás do altar, ela era lavada com o sangue do cordeiro. Quanto mais o sacerdote girava esse cordeiro pelas pernas, mais sangue ia aspergindo naquela pedra, e aquela pedra ficava totalmente lavada pelo sangue daquele cordeiro. Quando acaba o sangue do cordeiro, então o sacerdote largava esse cordeiro e pegava uma folha de uma planta chamada ísopo, ou isopo, que é uma planta mais ou menos igual uma espuma. Então ele pegava com essa planta, ele passava na pedra do altar até aquela planta, aquele ísopo, ficar totalmente encharcado. E quando ficava encharcado, então ele começava a jogar as gotas do sangue do cordeiro para os homens que ali estavam. Então esse era o motivo da roupa branca, porque os homens ali, eles ficavam grudados quase no altar, porque todos queriam pegar pelo menos uma gota daquele sangue. Todos queriam ir para casa manchados com a gota do sangue do cordeiro. Então ali eles se exprimiam, eles se empurravam. Cada vez que o sacerdote ia lá, molhava, ia limpando aquele sangue na pedra e jogava, os homens pulavam quase no altar, porque eles precisavam ser sujos, chegar em casa com as roupas manchadas do sangue do cordeiro, mostrar para os seus filhos: olha, papai foi manchado com o sangue do cordeiro, agora nós vamos ter um ano próspero e feliz. Amém? Você está aí ainda? Era chamado gotas do cordeiro pascal ou pascual. Então Simão, ele prepara essa grande jornada.
ele fala para os seus filhos, para Rufo e Alexandre: olha, papai vai lá, e papai vai voltar ensopado desse sangue, e vocês vão receber também um pouquinho, porque a nossa família vai ser abençoada. Pois bem, quem sabe os filhos falar: papai, posso ir junto? Não, você não pode, ser pequeno ainda, a viagem é muito longa, entre ida e volta vai durar mais ou menos, sei lá, 90 dias, 100 dias. Então, mas eu vou trazer a bênção para vocês, eu vou trazer a bênção para dentro de casa. Então Simão, ele sai de Cirene, e ele começa a sua jornada de mais ou menos 1.800 quilômetros, 45 dias, para receber nem que seja uma gota do Cordeiro. Agora eu imagino Simão chegando em Jerusalém. Jerusalém era cercado por muros, então tinha a entrada principal, ele tinha que entrar por aquela entrada. Quando ele chega bem certinho no dia da Páscoa, ainda fora da cidade, ele se muda, ele tira a roupa que ele viajou dias, e então ele tira da sua boroca, vamos dizer assim, aquela roupa branquinha que foi feita para ele. Ele coloca a sua túnica branca e ele começa a entrar na cidade. E as pessoas que estavam ali no portal, primeira coisa que perguntam: onde você vai? Ele fala assim: eu vou ao templo. Então era observada a roupa dele, porque a roupa não podia ter nenhuma manchinha, a roupa tinha que ser alva, branca como a neve. Então as pessoas olharam: não, realmente você está bem alinhado, você está com a roupinha branquinha. E ele sai. De repente ele está andando nas ruas de Jerusalém. Eu imagino ele parando numa rua, porque ele vê um movimento muito grande. Ele olha numa pequena rua, porque as ruas de Jerusalém eram ruas estreitas, e ele olha, quem sabe, quando ele está passando por uma rua, ele olha um movimento muito grande de uma multidão vindo. Quem sabe, pela sua curiosidade, ele para e começa a olhar, e aquela multidão vai chegando perto dele, e ele sem entender nada. De repente, quando a multidão está chegando perto dele, ele avista um homem carregando uma cruz. Para ele aquilo era novo, porque isso acontecia em Roma. Os romanos faziam isso. A morte de cruz, a condenação de cruz, era a condenação mais vergonhosa, mais brutal, mais cruel que existia. Era feita só para os piores homens, para os piores assassinos. E ele vê então aquele homem se aproximando com aquela cruz, e aquela multidão toda ao redor, alguns ou a grande maioria xingando: ladrão, sem vergonha, mentiroso. De repente, aquele homem cai justamente ao lado de Simão. A Bíblia vai dizer que o guarda olha e pede, manda que Simão o ajude. Mas por que o guarda pediu justamente para Simão? Alguém sabe dizer? É simples, porque o guarda não podia pedir para um judeu pegar a cruz, porque a cruz era sinônimo de impureza. A cruz era sinônimo de porcaria. Então um judeu de maldição, um judeu nunca iria tocar numa cruz, porque no momento, na cabeça dele, se ele tocasse na cruz, até aquele momento ela tinha esse simbolismo, se ele tocasse na cruz, ele ficaria impuro. Então o guarda sabia, se ele pedisse para um judeu ali, de jeito nenhum ele morria, mas não tocava naquela cruz. Se ele pedisse para um romano, ele dizia assim: não, esse cara é condenado, eu que não vou carregar a cruz do condenado, você vira para lá. Aí de repente o guarda olha e vê um negão na frente, tudo de branco. O guarda pensou: esse não é daqui, então eu vou pedir para ele, porque ele era diferente dos que estavam ali, das pessoas que moravam naquela região. O guarda automaticamente pensou: esse cara não é daqui, então ele vai ter que carregar. E o guarda olha para ele e fala assim: carrega a cruz, ajude ele a carregar a cruz. Simão, todo de branco,
sem entender nada. Ele fala assim: bom, o guarda ordenou, eu vou ter que carregar. Ele sem conhecer Jesus, sem saber quem era. Eu imagino agora ele se abaixando e ajudando Jesus a levar a cruz. Ele olha para Jesus e quem sabe pensa: puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui parar aqui? Eu podia ter passado direto. O homem todo ensanguentado começou a sujar todas as vestes branquinhas que ele caminhou 1.800 quilômetros cuidando para não sujar, porque ela estava reservada para receber o sangue, nem que seja uma gotinha, um pingo do sangue do cordeiro pascual lá do templo. E agora a roupa dele está começando a ficar encharcada de sangue, de um homem que ele não sabe quem é, um homem que para ele é um ladrão, um assassino, um malfeitor, porque não conhecia Jesus. Eu imagino ele carregando a cruz de Jesus até o Gólgota, e quando ele chega no Gólgota, ele solta a cruz. Eu imagino que ele está com a cabeça a mil, ele não sabe o que pensar, ele não sabe o que falar. Ele olha para Jesus e começa a ver aquela cena. Nesse momento eu acho que até ele esqueceu do tempo por um instante. Ele começa a ver aqueles guardas pegarem aquele homem, colocarem, espichar ele na cruz, pregar as suas mãos naquela cruz, pregar os seus pés. E ele imaginando: o que esse homem fez? De repente os guardas erguem aquela cruz e dá aquele solavanco, e Jesus fica pendurado, e ele fica pensando: puxa vida, mas no lugar dele eu estava berrando, eu estava gritando, desesperado, pedindo socorro, mas ele não falou uma palavra. Quem é esse homem? Que mal tão grande ele fez? Quem ele matou? Quem ele roubou? De repente, quem sabe ele pergunta para alguém do lado: quem que é esse cara aí? O que ele fez? Alguém fala assim: esse aí é um mentiroso, esse aí anda dizendo por aí que é filho de Deus. Da onde isso? Ele pergunta para outro, fala: mas quem que é esse? Ele falou assim: esse é Jesus, Nazareno, ele fez milagres, ele é um profeta. Quem sabe a cabeça dele nesse momento começa a dar um nó. Mas de repente ele olha e fica olhando Jesus na cruz. E a Bíblia vai dizer que quando as últimas palavras de Jesus foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morre. A Bíblia vai dizer que naquele momento houve uma escuridão tremenda naquele local. Tudo ficou negro, tudo ficou escuro. E ele sem entender nada, ele olha para um soldado que está do lado, e o soldado está olhando atônito para Jesus. E aquele mesmo soldado que quem sabe chicoteou, aquele mesmo soldado que quem sabe bateu, aquele mesmo soldado que falou assim: ei, você não é o filho de Deus, tu não é o rei, então salva-te a ti mesmo. Aquele mesmo soldado olha para cima agora e fala assim: verdadeiramente esse era o filho de Deus. Ei, Ralamachiricanda. Meu Deus, eu imagino ele ali atônito, olhando aquilo. De repente ele olha para suas vestes, se lembra do templo. Ai meu Deus, porque tinha um tempo certo. Lá no templo não esperava ninguém não. O sacerdote matava o cordeiro, espergia o sangue sobre a pedra, pegava o ísopo, mergulhava naquele sangue, espirrava e pronto, deu. Quem veio, veio, quem não veio, já era. Quem sabe ele olha para sua roupa toda ensanguentada, não era um pingo, não era uma gota, a roupa dele estava totalmente lavada pelo sangue de alguém que ele não conhecia, de alguém que ele nem sabia quem era. Quem sabe ele começa a olhar e falar: puxa vida, andei tanto, o que eu vou dizer para os meus filhos quando chegar lá em Cirene? O que eu vou dizer para eles?
Vou dizer para eles que esse sangue aqui que está aqui não é o sangue do cordeiro, porque a hora que eles verem, falam assim: papai, o que você fez? Você se enrolou na pedra? O sacerdote pegou o cordeiro e colocou em cima de você? Porque esse era o objetivo dele. Mas ele olha e fala assim: esse sangue não era o cordeiro, não é isso que eu vim buscar, não foi para isso que eu comecei uma jornada tão grande, uma jornada de tantos dias. E agora eu vou falar o que para os meus filhos? Eu imagino ele tirando aquela roupa, guardando, colocando de novo a sua roupa de viagem, triste. Aquela sensação de dever não cumprido é a pior sensação que tem, quando nós não conseguimos fazer algo que nós queremos tanto, que nós planejamos tanto, que nós sonhamos, que nós lutamos, mas de repente chega no final e nada dá certo. É aquela sensação triste. Eu imagino Cirineu ou Simão saindo triste, mas no momento que ele estava andando, o Espírito Santo começa a impactar o seu coração. O Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Então ele começa a entender que aquele bandido não era um bandido, mas sim o verdadeiro Filho de Deus. Como que ele pensou isso? Porque por ser judeu, ele conhecia todo o Velho Testamento, até porque só tinha o Velho Testamento. Quem sabe no caminho ele começou a pensar lá em Isaías 53, que dizendo que o Filho de Deus carregaria o seu próprio madeiro, que o Filho de Deus seria humilhado, que o Filho de Deus, o Filho verdadeiro de Deus, derramaria o seu sangue pelas suas feridas, pelo seu sangue, pelas suas pisaduras, pessoas seriam curadas. Quem sabe ele começou a vir na cabeça dele, o Espírito Santo começou a colocar no coração dele todas as profecias messiânicas, e ele começou a entender que todas aquelas profecias tinham sido se cumpridas naquele homem que ele ajudou a carregar a cruz. Ele foi lá, viajou 1.800 quilômetros, ou melhor, 3.600 ida e volta, para buscar uma gotinha de um cordeiro sacrificado. Agora ele começa a entender que não precisava mais de cordeiro, porque ele tinha sido lavado pelo verdadeiro cordeiro. Agora ele chega em casa, quem sabe os filhos dele correm quando ele chega. Puxa, depois de 3 meses, quase 90 dias, papai voltou. Ele deve ter umas 5, 6 gotinhas de sangue do cordeiro. Mas de repente ele chega para os seus filhos, para sua esposa, e falou assim: olha, dá uma olhadinha na minha roupa. Quando ele tira aquela roupa que está avermelhada com o sangue de Cristo, os filhos devem dar um pulo de alegria. Meu Deus, papai, o senhor foi lavado pelo sangue do cordeiro totalmente. Eu achei que havia uma gotinha, 2, mas está totalmente lavada. Ele olha para os seus filhos e fala assim: não é daquele cordeirinho não, mas é do verdadeiro Filho de Deus. Esse sangue não precisou, não, o sacerdote matar, pegava pelas perninhas e começar a rodar, e eu correndo para pegar gotinhas. Não, esse sangue é o sangue do sacrifício que me salvou, salvou vocês e salvará toda a humanidade. Ele começa então a contar toda a história para os filhos. Ele começa a dizer: olha, eu conheci o verdadeiro Filho de Deus. Eu fui atrás de uma gotinha, mas eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pastor, o senhor está viajando na maionese aí, como é que o senhor sabe isso? O senhor está doidão. Tomou muito café de tarde, comeu muito sorvete, tomou muito chimarrão. Não. O que impacto causou isso na vida dos filhos de Simão? Coloca ali para mim Romanos 16:13. Quer ver que impacto causou? Romanos 16:13. Muitos anos depois, Paulo vai dizer o seguinte, deixa o Gabriel achar ali: saudai quem? Eleito no... e a sua mãe,
que tem sido mãe para mim também. Quem que diz isso? O apóstolo Paulo. Anos depois, Rufo foi um dos braços direitos de Paulo. Você vai encontrar nas outras cartas de Paulo também falando em Alexandre, que andou com os apóstolos pregando o evangelho por todos os lugares. O impacto, pode deixar ali, o impacto que deu na família de Simão foi tremendo. Simão mostrou para os seus filhos e ensinou para os seus filhos o valor de seguir um Cristo poderoso. Ele não segurou para ele aquele sangue, não, ele levou para toda a sua família. Anos depois, os seus filhos estão levando o evangelho. E mais, a Bíblia vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe para mim. A mãe deles, a esposa de Simão, se converteu de uma maneira tremenda, porque Paulo fala assim: olha, a mãe de Rufo e de Alexandre, a esposa de Simão Sirineu, tem sido uma mãe para mim, tem me ajudado a levar o evangelho, tem me ajudado em todos os aspectos. Uma história que começou sem querer. Simão teve um contato com a cruz, e a vida sua e de toda a sua família mudou totalmente. As coisas de Deus muitas vezes acontecem sem querer na nossa vida. O Senhor prepara as coisas. O Senhor prepara o momento certo das coisas acontecerem. O Senhor prepara o momento certo de nós termos contato com o evangelho, contato com a cruz, contato com o sangue. Mas o que isso causa nas nossas vidas? Simão não segurou só para ele, ele transformou a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de andar. Eu quero fazer uma pergunta agora. Eu falei tudo isso para fazer apenas uma pergunta para você nesta noite. Quando você recebeu a mensagem do evangelho, o que isso impactou na sua vida? O que isso mudou na sua vida? Será que você recebeu, entrou aqui, saiu aqui? Será que você engoliu e depois jogou fora? Ou será que você guardou no teu coração e transformou a sua vida e das pessoas que te rodeiam? O contato com a cruz, o contato com o sangue tem que mudar a nossa maneira de existir. Tem que impactar não só a mim, mas as pessoas que me rodeiam. Quando eu tenho o contato com a cruz, eu entendo o sofrimento de Jesus por mim, e não pode ser de maneira nenhuma em vão. Jesus tem que olhar para mim e para você e ver que quando a sua vida foi, o quanto ela foi impactada, o quanto ela foi mudada, e ele dizer: valeu a pena, valeu a pena, porque nesse contato ele transformou a vida. Ninguém que tem contato com a cruz pode continuar da mesma maneira. Ninguém que tem contato com esse evangelho lindo e maravilhoso de Cristo pode continuar da mesma forma sempre, pode continuar pensando da mesma maneira, agindo da mesma maneira. Ninguém que foi impactado pode simplesmente fechar os olhos e não dar bola para isso. Se Deus um dia te colocou no caminho dele, é para transformar a sua vida. E através de você, pessoas serão transformadas. O sangue que estava na roupa de Simão passou para todos os seus familiares. Agora os seus filhos estão pagando um preço em levar a palavra do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus.
Deus. Paga essa luz para mim aqui, por favor. Eu quero que você chegue bem perto do altar aqui. Sai do teu lugar e vem bem para perto aqui. Mais próximo, faça que nem os judeus faziam quando a pedra do sacrifício do sangue do cordeiro estava ali. Ele se espremia para pegar uma gota. Mas o Senhor não quer te dar só uma gota, não. O Senhor quer te lavar com o sangue do cordeiro. Chega mais perto, bem pertinho. Eu não compreendo os teus caminhos.